conhece, meu nome é Daniel Freihoff, eu sou responsável pela área comercial da XP Private. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui no nosso evento. A gente está vivendo um momento super difícil no Brasil e no mundo por conta da pandemia. Isso tem um reflexo direto aí no bem-estar, no dia a dia de todos nós, e tem um impacto bastante grande em crescimento econômico e precificação dos ativos. Então, a gente tem aqui o prazer de receber o time da XP Asset. Então, o Fernando Genta, economista-chefe do time, o Júlio Fernandes e o Bruno Marques, que são os gestores da nossa estratégia macro. A ideia é a gente fazer um bate-papo aqui sobre alguns desses fatores que estão impactando aí a pandemia, o crescimento econômico, o preço dos ativos no Brasil, e falar um pouquinho aí de algumas projeções que a gente tem para o próximo ano e futuro. Tá? Então, talvez um dos principais fatores que hoje estão impactando é a questão da vacinação, né? A gente entende que a gente só vai conseguir voltar a ter uma economia funcionando normalmente quando as pessoas puderem sair na rua, puderem trabalhar e a nossa economia voltar a um ritmo normal. E por conta disso, o Fernando Genta conduziu um estudo super interessante, tentando projetar um pouco o que a gente pode esperar de vacinação aqui no Brasil, o quão rápido isso vai ser e obviamente, como isso vai impactar aí o crescimento da economia e o preço dos ativos no Brasil. Com isso, eu vou passar a bola para ele, ele vai contar um pouquinho desse estudo que ele fez, vai falar também de outros temas super relevantes que tem aí. Infelizmente, muitos temas acontecem ao mesmo tempo no Brasil, né? Então, ele vai contar um pouquinho sobre isso. E depois a gente vai passar a bola para o Bruno e para o Júlio falarem um pouquinho aí do reflexo disso nas estratégias de investimento que a XP Asset está tomando. Tá? Quem tiver perguntas, por favor, é só clicar abaixo aqui nesse botão de perguntas e respostas. Eu vou estar olhando e eu vou estar repassando aqui as perguntas para o time. Tá bom? Fernando, muito obrigado aqui pelo tempo, obrigado por dedicar aqui esse espaço para falar com os nossos clientes. Vou passar a bola para você, tá bom? Boa. Então, bem, bom dia a todos. Eu vou tentar fazer uma explanação rápida sobre como está a nossa cabeça de vacina. A gente está bem construtivo, mas acompanhando os jornais, a gente apanhou muito no começo, estando construtivo, mas hoje está ficando, não digo consenso necessariamente, mas eu acho que já tem mais gente aí embarcando para um lado mais construtivo. Eu vou tentar aqui mostrar para vocês os nossos argumentos. Então, um resumo da apresentação, eu preparei mais pela questão da vacina, dado o tempo, mas obviamente que a gente fica aberto aí para perguntas sobre temas político Brasil, fiscal americano, inflação, aí fiquem mais do que à vontade. Eu fiz um roteirinho mais para a vacina e impactos dela. Tá? O resumo que eu tenho é que Estados Unidos e Reino Unido vêm liderando a vacinação global, considerando o tamanho das populações, e principalmente por conta da produção local e dos contratos assinados bem antes dos demais. Tá? Então, na Europa ainda vem patinando, boa parte do mundo emergente também, acho que a exceção é o Chile. Claro que a gente tem casos como Israel, tem casos aí de países que eu confesso que eu nem sei, eu nem sabia que existia, que vem liderando pequenininhos, mas pensando em população maior, eu acho que os destaques são esses. No Brasil, a gente teve um começo vacilante, aí com bastante erro, mas ainda assim o cronograma de vacinação é muito favorável. Tá? Então, se a gente considerar só os insumos que já estão em território nacional, ou seja, só o que a gente já tem garantido de entrega de vacinas até maio, a gente conseguiria já vacinar todos os brasileiros que quisessem ser vacinados com mais de 50 anos. Isso vai acontecer exatamente assim? Eu vou falar um pouco na apresentação, mas não. Por quê? Porque o nosso Programa Nacional de Imunização, ele coloca, não é só a faixa etária, então você vai ter várias categorias ali. Então, além dos profissionais de saúde, você vai ter professores, policiais, bombeiros, caminhoneiros, quem trabalha aí com transporte em trilhos, transporte aéreo, indústria, quilombola. Então, o número de pessoas vacinadas, eu tenho bastante confiança no cronograma, a divisão por idade fica um pouco mais incerta, com certeza os mais de 60 anos até maio, os mais de 50 fica um pouco mais incerto porque você não está fazendo a escadinha que eu vou mostrar para vocês. Eu estou tentando trabalhar nessa questão de conseguir granular melhor conforme está sendo o cronograma verdadeiro com os microdados. Isso deve ser tema aí da nossa carta mensal, vai ser uma carta à parte. A gente sempre na nossa carta escreve uma análise de como foi o macro,
o mensal, a macro mensal. Esse mês a gente vai fazer um negócio um pouco diferente, vai tentar fazer uma carta temática. As contas atualizadas devem aparecer na segunda, mas atualizadas que eu digo é por faixa etária. Os números que eu vou mostrar para vocês em número de pessoas vacinadas e pessoas mais de 60 anos, que é o que tem o maior impacto, está tudo atualizado aqui. Tá? Então, até maio a gente vacina com certeza as pessoas com mais de 60 e uma série de outras pessoas de outras idades. Mesmo com, e aí tentando ser conservador, mesmo com a Pfizer frustrando o cronograma que foi prometido, mesmo com a Índia zerando a exportação, falaram que zeraram a exportação de vacina neste mês, eu estou trabalhando que eles vão zerar por 3 meses. Mesmo com a Fiocruz atrasando, novos atrasos da Fiocruz, então ontem vocês viram, Ministério reduziu pela metade a projeção de dose de abril. Isso aí já estava na nossa conta, porque tem muita coisa que o Ministério coloca que é real. Mesmo assim, nas nossas contas, na passagem de agosto para setembro, todos os brasileiros com mais de 20 anos que quiserem ser vacinados já vão ter sido vacinados. Tá? A gente vai ter um problema a partir daí que vai começar a sobrar dose, aí a gente vai ter que ver se a gente opta por uma estratégia de terceira dose para garantir, se muitas dessas vacinas não dá para guardar para o ano que vem, se a gente consegue suspender os contratos para a imunização do ano que vem, enfim. Esse é um problema que a gente vai ter só lá na frente. Primeiro vamos tentar focar aqui em quando acabar, né? E aí, caso as vacinas sejam eficazes, eu tenho muito mais confiança no cronograma de vacinação do que na eficácia, não porque eu tenha dúvidas, não porque eu tenho algum indício que elas não são eficazes, mas porque aí a gente carece de mais dados. Os dados iniciais são animadores, mas a gente tem risco de mutações, como a responder a essa cepa P1. A cepa P1 já mudou em Sorocaba para alguma coisa parecida com a cepa sul-africana, então aí tem um pouco mais de incerteza. Mas o ponto é que, olhando só para o cronograma de vacinação e partindo do pressuposto que as vacinas vão ser eficazes no combate a casos graves e mortes, não ao contágio, a gente vê o setor de serviços às famílias como grande beneficiado da reabertura. Tá? Então, aqui um pouco do resumo da vacinação no mundo. Esses dados não foram atualizados ontem, então a gente vê que entre dia 26 e 27, isso aqui não mudou de um dia para o outro, mas o destaque eram Estados Unidos, Reino Unido e Chile, dessa amostra que a gente pega. O Brasil estava com 6,4%, a gente migrou para alguma coisa mais próxima a 7% da população total vacinada. Isso aqui é a população vacinada, não necessariamente imunizada, porque aqui é só que tomou pelo menos uma dose. Tá? E aqui, quando a gente olha esses gráficos, a gente vê que, primeiro, como eu já tinha falado, Reino Unido, grande destaque, mais de 40% já vacinado. O Chile, que sai bem com a Pfizer e depois entra a Coronavac, também vai num desempenho bom. E os Estados Unidos nessa crescente, com destaque aí do aumento da produção, capacidade de produção da Pfizer, que triplicou desde o começo para cá. Biden já falou que a partir de maio, todo mundo com mais de 40, toda a população liberada aí para tomada do atual ritmo de produção. O Brasil, ainda que bem abaixo, mas já tirou a diferença, a gente já está na frente da Colômbia e do México. E o gráfico da direita, quando a gente leva em conta o começo, né, do programa de imunização, então, dado que o Brasil começou depois, a gente começa dia 18 de janeiro oficialmente, dia 17 o Dória fez um pouco lá no Butantã, para foto para a imprensa, mas oficialmente começou dia 18 o nosso programa. A gente vê que, controlando pelo começo, a gente já está aqui empatado com a Itália, com a França, e já passamos aí em vias de passar a Espanha quando controlado pelo cronograma, e eu não tenho dúvida que a gente vai embora nisso, dada a quantidade de vacinas já disponível e a capacidade do SUS. Tá? A atividade econômica está sofrendo bastante no Brasil já, então isso aqui é um indicador de mobilidade do Google, a gente vê que a mobilidade desaba, né? Cai 60%, aqui eu pego uma média de varejo, lazer, escritórios e estações de transporte, então aqui é estação de ônibus e metrô. Isso vem se recuperando muito, então ao final do ano a gente já tinha a mobilidade quase no patamar pré-crise. Falava, a economia está reagindo pelo auxílio emergencial. Obviamente o auxílio emergencial foi muito importante, mas isso aqui foi crucial. Essa é a grande surpresa para o PIB não ter caído tanto. Tem essa queda no mundo inteiro, que é a sazonalidade das festas, então a linha cinza é o dado diário, a linha azul escura é a média móvel semanal. A gente vê que normalmente em feriados ou finais de semana o negócio cai bem, né? E aí aqui a gente tem Natal e Ano Novo, isso aqui puxa para baixo, a mobilidade bem mais baixa, mas depois, mesmo com a recuperação do padrão sazonal, a gente entra em uma queda de mobilidade. Hoje a nossa mobilidade
está parecida com quanto ela estava em julho, agosto. Tá? Então, a gente teve, sim, um grande retrocesso. Quando a gente olha para mortes e casos, aí eu não preciso nem entrar tanto no detalhe, né? Os casos mostrando alguma inflexão, mas as mortes ontem um novo recorde. A média móvel aí humana aos 3 mil, não sei se vai bater 3 mil, mas enfim, um quadro muito ruim. A grande diferença dessa onda para essa onda, que a gente ficou estagnado naqueles 1.000 por um tempão, primeiro, a gente tem uma nova cepa, que claramente é diferente, e segundo, aqui os estados foram caindo um a um. E aqui a gente tem um colapso praticamente simultâneo do sistema de saúde do Brasil. Tá? Então, pensando no cronograma de vacinação brasileiro, a gente foi muito prejudicado e atrasado pela dificuldade de importar os insumos, que são o chamado IFA, em janeiro. Tá? Tanto o Butantan quanto o Fiocruz. Então, uma diferença do Brasil para boa parte do mundo é que a gente optou por uma estratégia de produção nacional. A dificuldade é que a gente não produz o insumo, então a gente fica refém de insumo. O lado bom é que a demanda, a concorrência por insumo é muito menor do que a concorrência por vacina pronta, dado que o número de laboratórios está dado e ele não está conseguindo dar vazão. Então, ao final, uma estratégia que inicialmente poderia ser criticada, inclusive eu era crítico, falava, por que não fecha com um monte de laboratório logo, em vez de ficar focando na produção nacional? Ela tem se mostrado acertada. Então, isso aí eu dou um pouco a mão à palmatória. O Butantan já normalizou tanto a importação de IFA como a linha de produção. Então, o Instituto já entregou, esse dado aqui está defasado, já entregou 33 milhões de doses, não 28, que ontem teve mais uma entrega. Até abril vai entregar as 46 milhões de doses. Então, 46 milhões de doses, que o Butantan certamente vai entregar até abril, ele já tem garantido 42 milhões de doses. Tá? E agora está chegando aí nos próximos dias, a Sinovac já fechou e já está lá na alfândega chinesa, um lote para completar os 46 milhões de doses entregues em abril. O que quer dizer o Butantan entregar 46 milhões de doses? No Brasil, a gente tem 31 milhões de pessoas acima de 60 anos. Mas eu estou considerando aqui que só 80% vai querer se vacinar. Esses 80% já é um percentual mais alto do que a gente tem visto lá fora e um percentual mais alto do que a gente tem visto a vacinação aqui nos grupos que já estão liberados. Então, falar que 80% vai vacinar é que bastante gente vai vacinar. Tá? Então, se eu levar em conta que 80% de quem tem mais de 60 anos vai vacinar, a gente está falando de 25 milhões de pessoas para 23 milhões de doses só da Coronavac. E essas doses já estão no Brasil. Tá? A não ser que pegue fogo na fábrica do Butantan para perder esse final, a imunização das pessoas com 60 anos já estaria garantida. De novo, não é bem assim, porque a gente tem pessoas menores de 60 anos também sendo vacinadas. Mas aqui, quem tem 60 anos, aí até maio, muito provavelmente vai estar garantido. Eu vejo algumas pessoas falando, eu estou fazendo conta aqui e a minha população preferencial são 77 milhões de pessoas. Vão terminar as vacinas deles só em junho. Aí você dá uma olhada na conta das pessoas, as pessoas estão considerando 100%. É verdade, se 100% das pessoas quiser ser vacinada, isso aí pode pedalar um mês para frente, mas está bem abaixo disso a procura por vacina. Tá? Então, esses 80% aqui são conservadores. Se for mais do que isso, o resultado vai ser melhor ainda, porque como são as pessoas com mais de 60 anos que vão para a UTI e morrem, a maioria, obviamente, que não são todos, mas é a grande maioria, quanto mais gente dessa parcela da população for se vacinar, melhor vão ser os resultados. Então, de toda forma, é isso. Só a Coronavac garante a imunização dessa galera aqui até maio. Tá? E a Fiocruz? Bem, a Fiocruz está num ritmo lento e ainda está com um pouco mais de dificuldade em relação à importação do IFA. Ainda assim, a gente teve uma normalização na margem, e as importações da AstraZeneca, que é a Fiocruz que também toca, foram prejudicadas pela epidemia na Índia. Então, piorou a situação na Índia, eles suspenderam a exportação de dose pronta. A gente tem mais 8 milhões de doses para receber da Índia, a gente recebeu só 4. O Ministério tirou ontem as 2 milhões de doses que chegam em abril, mas eu já tirei doses por 3 meses. Tá? Depois de 3 meses, aí eu acho que a Índia volta a exportar pela própria dinâmica. Primeiro, eles vão conseguir vacinar bastante gente lá em 3 meses. E segundo, a dinâmica da pandemia lá vai mudar. Não tem, acho que o Brasil é uma exceção. Durante a primeira onda,
nesse platô elevado, e ainda assim também depois de 3 meses cair. Então, eu acho que a demanda também por IFA vai, e conforme você vai vacinando o mundo desenvolvido, vai sobrar oferta aí de vacinas para daqui 3 meses. Ainda assim, a Fiocruz mostrou uma melhora, tipo, eles tiveram um problema de produção no começo, mas já resolveram, eles estão produzindo a ritmo normal. A restrição da Fiocruz agora é IFA também, não é mais a tecnologia de produção, e eles já têm garantido produção até maio. A Pfizer deve começar a chegar apenas em junho, o governo tem um contrato que chega em abril 1 milhão de doses, maio 3 milhões e junho 10 milhões. Eu coloquei as 13 em junho, porque a Pfizer está atrasada com Europa e Canadá, por exemplo. Acho que eles primeiro direcionam para lá, que assinaram um contrato há mais tempo, depois para o Brasil. Seria até desnecessária a Pfizer, dado o cronograma que eu vou mostrar para vocês, mas, poxa, primeiro, ela é a mais eficaz, aparente até o momento, embora seja difícil comparar os resultados dos testes, e vacina nessa fase que a gente está não quer demais, como eu falei, pode dar um problema cedo ou tarde no IFA, né? Então, a campanha de vacinação tem tudo para ser um sucesso, tá? E fazer com que as internações e mortes despenquem aí na virada do semestre, abrindo espaço para uma forte abertura econômica. Para mim, obviamente, o risco do IFA, mas esse parece bem menor hoje, e aí o risco fica na eficácia da vacina frente às novas cepas, tá? Aqui, primeiro ponto, como não tinha vacina no começo, a gente ficou nesse platôzão aqui, vacinando 200 mil pessoas. Eu vou mostrar que isso aqui, obviamente, é insuficiente por dia, e isso gerou muitas críticas e cenários. Mantendo esse ritmo, a gente só vai vacinar em 2024. E a gente falava, não, olha, o problema é vacina, não é estrutura, e as vacinas, o fluxo já está contratado. Agora você já consegue, hoje, acho que é capa do Valor Econômico, de novo, falando do fluxo contratado. A gente, então, hoje em dia, vacinar 1 milhão de pessoas no Brasil já é uma realidade, tá? A gente vem mantendo aqui a faixa dos 900 mil por dia, já tem um tempo, essa queda aqui é fim de semana também, tem essa sazonalidade aqui. A média móvel semanal já foi para 700 mil, isso aqui nos próximos dias já deve pular para 800 mil, e conforme a gente tem uma liberação mais agressiva agora da Fiocruz, isso aqui deve pular para 1 milhão de pessoas vacinadas por dia, tá? Esse é o nosso cronograma de entrega. Eu acho legal colocar, a gente sempre vai atualizando conforme o noticiário, eu acho legal ir colocando para que vocês tenham uma noção, porque às vezes sai notícia que nem ontem, revisou pela metade, mas se você for ver, a gente já tem aqui para abril 24 milhões, o governo revisou de 40 e tanto para 27, então a gente ainda segue com um cronograma mais conservador que o governo. O governo fala que a Fiocruz vai entregar 18 milhões de doses, a Fiocruz também. Na verdade, eles falavam 21 milhões de doses da Fiocruz, a Fiocruz fala 18,8, e eu coloco 15 aqui para mais um atrasinho da Fiocruz, tá? No total, 406 milhões de doses, o governo fala de 580, mas notem que eu só estou colocando aqui Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. Eu não estou considerando a vacina indiana, que tomou o pau da Anvisa ontem, a Sputnik, porque, enfim, eles não estão conseguindo entregar nem para a Argentina, e eu acho bem estranho o movimento político. Então, o laboratório abriu em Brasília, Putin dando declaração que gostaria que o Lula sentasse na mesa para negociar, os governadores do Nordeste falando que fecharam com a Sputnik mais barato do que o governo federal. Como está bagunçado, eu prefiro nem contar com essas vacinas, tá? Eu estou olhando só para essas 3. Aqui é dar o acumulado, então isso aqui nada mais é do que a tabela anterior, mas eu vou somando linha a linha, né? Então a Coronavac importada foram 6 milhões de doses em janeiro e não vem mais, então o acumulado vai ser 6 milhões de doses. Aqui o Butantan vai crescendo. Em abril, o Instituto vai concluir 40 milhões de doses. Como ele já pegou 6 milhões importado, ele cumpre a meta de 46 milhões de doses em abril. Aqui é o cronograma da COVAX, que é as vacinas que a gente tinha importado do Ministério da Saúde, com a Organização Mundial da Saúde. Veio uma leva da Coreia e parou, porque também tem coisa da Índia. Isso aqui está bem conservador. Tá? Eu estou 3 meses que não chega nem da Coreia. Deve chegar. Estou colocando que só começa a chegar isso aqui a partir de junho. Vocês conseguem ver aqui no slide anterior, né? E aí, a partir do segundo semestre, a gente vem aí 5 milhões por mês, ainda assim termina o ano bem abaixo do que foi assinado, que são 42 milhões. Não tem nada que me leve a crer que vai ser bem abaixo disso. Pode ser bem abaixo, mas pelo fato que a gente não vai precisar mais de vacina, a gente vai poder abrir mão. Agora, vocês estão vendo, o governo brasileiro está tentando negociar com o governo americano liberar as AstraZenecas que estão encostadas lá, e depois a gente passa.
O mesmo para o Instituto Serum, que já a gente está importando dose pronta do laboratório indiano, teve essas 4 milhões, eu estou zerando isso aqui por 4 meses. 3 meses, perdão. Então, a gente fica parado nesses 4, e aqui entrega da AstraZeneca já bem mais conservadora que o Ministério. Mesmo assim, em maio, a gente vai ter entregado 95 milhões de doses. E a gente precisa, para a população acima de 50 anos, são 43 milhões de pessoas. Então, a gente precisaria de 88 milhões de doses. Então, a gente já tem dose para todo mundo e com um comentário a mais, tá? O Ministério da Saúde, ele mudou a diretriz. Então, hoje a diretriz é, olha, municípios, chegou a vacina, aplica. Não guarda mais a segunda dose. Óbvio que os municípios têm um fluxo de cronograma de vacinação deles. Então, por exemplo, meu pai tomou vacina sábado passado. Foi lá no drive-thru, tomou a vacina, na carteirinha dele já tem a data da volta. Então, o posto que ele vai, ou, no caso lá onde ele foi, vai ter a Coronavac dele para a segunda dose. Não tem o risco dele chegar lá e não ter a segunda dose. 21 dias depois. A AstraZeneca é um pouco diferente, porque, primeiro, o intervalo entre as duas aplicações é 90 dias. Segundo, a gente vê que a produção vai crescer bem ao longo do tempo. E terceiro, os estudos mostram que ela já é eficaz com a primeira. Óbvio que sobe um pouco a eficácia dela na segunda, mas a segunda ela tem mais uma característica de reforço do que a garantia da imunização, ao contrário da Coronavac. Então, você conseguiu alavancar muito quando você liberou a AstraZeneca, porque você compra 3 meses, você está praticamente, não é bem isso, porque ainda está acelerando, mas é como se você estivesse vacinando no curto prazo o triplo de pessoas. De novo, não é bem isso. Mas é só para passar... Então, essa diretriz do Ministério de você liberar a AstraZeneca para todo mundo, primeira dose, mais do que compensou os atrasos, tá? É por isso que o cronograma não piorou tanto, mesmo com as revisões para baixo. E aqui o número de pessoas que vai estar imunizada, a gente considera imunizado quando recebe a primeira dose de AstraZeneca. No nosso fluxo, essa pessoa vai receber a segunda dose com 90 dias, é importante dizer. Então, não é que a gente está dando na simulação a AstraZeneca para todo mundo. Quando alguém tomou 90 dias depois, ela vai tomar outra e vai tirar o lugar de uma entrante. E aqui a gente fez meio que uma escadinha por idade, que só pegou quem tem menos do que 60 anos, os profissionais de saúde, basicamente. Né? E aqui depois eu dei uma ajustada. É isso que eu vou tentar mexer, isso que eu estou atualizando, esse cronograma exato. Mas para a carta de segunda-feira, mas essa coluna aqui não vai mudar, tá? Pode mudar um pouco a distribuição entre as idades, não para 60 anos, mas para as outras. Mas isso aqui não muda. E o que a gente está vendo aqui? Em agosto, a gente termina de vacinar aí as pessoas entre 20 e 30 anos. Pode ser que fique, sei lá, a segunda dose, no caso da Coronavac, para setembro. E lembrando, essas pessoas que tomaram AstraZeneca aqui, elas vão tomar outra dose mais para frente. Mas eu já considero elas imunizadas. Tá? Então, a gente tem 122 milhões de pessoas vacinadas aqui, que é todo mundo acima de 20 anos, é 80% da população com essa idade. Então, esse cronograma aqui é o que a gente observa com todos aqueles dados que eu mostrei para vocês de vacinação. Como eu faço? Eu faço uma premissa que quando o laboratório entrega, como eu não tenho como projetar o fluxo diário disso, né, para os próximos meses, eu considero assim, quando um laboratório entrega a quantidade de doses num mês, metade dessas doses vão ser aplicadas naquele mês e metade no mês seguinte, tá? Porque aí você já pega, se libera, vai ter mês que vai liberar nos primeiros 15 dias, vai ter mês que vai liberar na segunda quinzena, então aqui é uma aproximação. Obviamente que isso aqui pode rolar, então, algumas semanas para frente, mas a gente vai ver que é pouco relevante, porque o pessoal entre 20 e 30 anos interna e morre muito pouco, muito pouco. É claro que não é zero, é claro que essa cepa nova está sendo um pouco mais agressiva com os mais jovens, nem isso é tão certo ainda, porque é fato que a circulação está muito maior, né? Então, está tendo muito mais jovem hospitalizado, mas não dá para comparar o número de pessoas na rua agora do que a gente tinha naquela primeira onda. Hoje tem muito mais gente na rua mesmo com as medidas de contenção. Mas é isso aqui, a gente está falando, pegando aqui a faixa que é mais relevante mesmo, que é entre 60 e 50 anos, no nosso esquema está dando maio, dada tudo isso que eu falei, você pode pedalar esse grupo aqui para entre junho e julho, mas a gente vai ver que a dinâmica disso na hospitalização é pouco relevante. Tá? Aqui, então, é o nosso cronograma, então, primeiro, né? Se a gente, o que é esse gráfico? É um gráfico de 2 eixos.
o eixo da direita mostra o acumulado de pessoas vacinadas, e o eixo da esquerda as doses diárias. A gente vê aqui o último dado de 900 mil, esse gráfico não foi atualizado para ontem, o pontinho estaria mais ou menos aqui, mas o ponto é que o número de doses vacinadas, se a gente pegar o ritmo dos últimos 30 dias, a gente vai ver que vai estar em fevereiro de 22, não vai ter vacinado todo mundo. O ritmo dos últimos 7 dias, olha, e você já está com praticamente todo mundo vacinado aqui, dado que você precisa de umas 120 milhões. E se eu pegar o ritmo do nosso cenário, você vê que tem essa acelerada com a entrada da Fiocruz, e aqui em agosto você já praticamente vacinou todo mundo. Coisa que, se você pegar o ritmo dos últimos 7 dias, ainda demoraria bastante. Tá? Então, a gente tem uma aceleração, mas parte dessa nossa aceleração é com base em vacinas que já estão em território nacional. Só falta você lacrar e colocar no frasco e mandar para validação. A dinâmica de idosos, tá? Então, quando eu olho o grupo que eu estou destacando, que é mais de 50 anos, ele é 25% da população. Só que quando eu olho internações, ele é 71% das internações em enfermaria, ele é praticamente 80% das internações em UTI, e ele é 90% das mortes, tá? Então, é por isso que, se eu vacinar só essa galera aqui com mais de 50 anos, eu já vou estar atingindo um grupo que responde por 80% das minhas mortes. Eu tenho evidência que a vacina é eficaz? Difícil, porque a gente está misturando lockdown com vacinação. E as pessoas mais velhas estão se isolando mais do que as pessoas mais jovens. Dito isso, quando eu olho o percentual de hospitalização por Covid das pessoas com mais de 75, tem aquela fase inicial, né, que era jovem, estava circulando, mas durante todo o platô a gente ficou aqui em torno dos 23% a 25% de mais de 75 anos. E a gente vê que teve uma queda no fim do ano, porque sobe muito a circulação por jovens, a gente volta para onde estava, e desde o início do programa de vacinação, aqui a partir de meados de fevereiro, a gente vê uma clara tendência de queda na participação das pessoas com mais de 75 anos nas hospitalizações. De novo, parte disso pode ser a restrição de mobilidade, mas claramente, eu não digo que precisa de mais tempo para fazer análise estatística, mas o visual é bom, né? O ponto tem uma boa chance disso aqui ser por conta de vacina, e que bom que as coisas estão indo no sentido que a gente esperaria. Então, o que a gente tem de evidência até agora não nos deixa mais pessimista quanto à eficácia das vacinas para P1 por hora. Mas, de novo, isso aqui é uma evidência, eu tenho muito mais confiança no cronograma de vacinação do que no resultado em si, porque eu tenho o controle direto, o outro eu consigo monitorar, o outro não tem os dados. E aí, considerando naquela tabelinha que eu imunizo todo mundo com 50 e 60 anos até maio, e colocando que demora um mês entre a pessoa tomar a vacina e estar de fato protegida, demora um mês, a gente vê que aquele cronograma dessa tabela aqui gera esse impacto em internações e mortes. Aqui é contribuição em ponto percentual, você soma todas as colunas, você vai ter aqui o total. A gente vê que já em maio, as internações por UTI e morte já cairiam pela metade, e em agosto a gente já teria uma queda de 70%. E isso aqui é 70% em relação a quê? É 70% em relação ao mesmo país que você não tivesse vacina. Tende a ser maior a queda, porque, além disso, a gente teve lockdown, a gente teve aí as medidas de restrição, e isso também vai ter um impacto independente da vacinação. E é claro que a gente está tendo uma imunização de rebanho, né? Então, 600 mil pessoas por dia devem estar se contaminando, se a gente pensar que é uma taxa de mortalidade aí de 0,5% e 3 mil pessoas morrendo por dia. Então, é óbvio que a imunização pela vacina, além de ela ser muito melhor porque ninguém está morrendo, ela dura mais, por hora, pelo menos as evidências, mas também é fato que a gente está tendo um outro tipo de imunização triste, mas que vai impactar aí de forma positiva na dinâmica da pandemia lá na frente. Então, conclusões aqui da minha parte. Primeiro, a atividade econômica vai sofrer bastante, pelo menos até abril, porque a gente vê em São Paulo, acabei não falando, mas a gente já vê uma redução do ritmo de internações em UTI em São Paulo, isso aí já está quase
estabilizando. E aí, no momento em que começa a cair a entrada, você tem um fluxo bem regular, tá? O cara fica 12 dias, em média, na UTI. Tá? Ou ele morre antes, ou ele, sei lá, sai um pouco depois, mas na média dá 12 dias e isso não mudou tanto. Então, no momento em que você começa a ter uma desaceleração da entrada, começa a cair o número de pessoas que entra, o fluxo responde bem rapidamente, tá? Em abril, em abril, com certeza, a campanha de vacinação vai acelerar muito, com a Fiocruz entregando muito mais doses. Eu acredito que os idosos com mais de 60 anos já vão estar vacinados em maio, e aí as internações acabam desabando aí na virada do semestre, aquele slide que eu mandei. E pensando aí do ponto de vista setorial, o grande destaque são os serviços às famílias, né? Então, aí, setor de alimentação, turismo, transporte, serviços pessoais e educação, tá? Então, depois de um PIB meio devagar, caindo talvez um pouquinho no primeiro tri, dando mais uma tropeçada no segundo tri, eu vejo a economia meio que dando um salto no terceiro tri, porque são coisas que estavam meio que fechadas e do nada abrem, tá? Óbvio que não é 100%, mas isso aí dá um salto. Então, a gente deve ter um crescimento bem razoável no terceiro trimestre e quarto trimestre. Nosso cenário hoje, a gente está bem construtivo com o Brasil na virada do ano, a gente tinha 3,5 com 4 de PIB. Mas dada essa segunda onda, dado um aperto de condição financeira um pouco maior que a gente esperava pela dinâmica do preço de commodities, mas principalmente segunda onda, a gente hoje está com uma cabeça mais de 3 com 3,5. Chegou a flertar com ir para baixo de 3, mas a indústria tem segurado bem. Então, comércio apanhando, serviços apanhando menos, mas apanhando. Mas a indústria está repondo estoques, investimento CAPEX das empresas está alto e construção civil está bombando ainda. Então, essa indústria está segurando as pontas. Um PIB aí entre 3 e 3,5 é o que a gente vê hoje. Tá? É isso, pessoal. Do meu lado, o que eu trouxe aqui são esses números. A gente está bem confortável. Óbvio que você pode falar, pô, Fernando, tudo bem, mas o que garante que a partir do segundo semestre esse IFA, essa importação de IFA que normalizou agora, não dê pau? E isso aí, sem IFA a gente não vai produzir. Eu coloco até, inclusive, só para fechar, se alguém está mais antenado acompanhando, a Fiocruz coloca que vai produzir IFA no segundo semestre, tá? IFA próprio, e vai zerar esse risco. A Fiocruz não está entregando, como é difícil produzir IFA e tudo mais, eu fiz um cenário de estresse que ela consegue entregar 0 no segundo semestre. Então, a Fiocruz entrega 110 milhões de doses agora e mais 104 agora e 110 no segundo semestre. Eu fiz um cenário que ela entrega 0 no segundo semestre e ainda assim não muda nada nessa projeção até agosto, porque, como eu mostrei para vocês, vai começar a sobrar a vacina do cronograma, tá? Então, acho que é meio robusto. Assim, de falar, porra, no final do... O Fernando errou, porque não foi agosto. Foi a segunda dose de Coronavac, tem umas pessoas que tomaram na segunda semana de setembro. É disso que a gente está falando. Eu acho que a demanda por IFA vai cair, a concorrência por IFA vai cair, acho que a gente consegue importar mais vacina também, no momento em que o mundo desenvolvido aí conseguir se vacinar. Acho que a gente está na frente aí dos outros países, aí a OMS vai ter que cumprir o acordo com a gente. É isso. Bem construtivo, mas sendo bem honesto com vocês, esse call era muito mais contrarian há um mês do que ele é hoje, tá? Então, bastante gente vindo me procurar falando, pô, tô com a cabeça parecida com a sua, dia desse a gente teve uma reunião com o Honorato do Bradesco, enfim, pessoal de outras assets, o próprio time da corretora aqui do Megali, se você for olhar o cenário deles hoje também não é muito mais pessimista do que esse nosso. Então, acho que aos poucos, e principalmente com os números, as pessoas estão enxergando mais, né? Então, acho que dadas as frustrações, as pessoas falavam, porra, não tem vacina, o noticiário está ruim, olhavam um especialista anualizando o Kager até agora, pegando o ritmo de vacinação, e acho que com a vacina agora já fincando o pé nesse 1 milhão, até você vê que o discurso do governo mudou, né? Isso faz parte do porquê que o Bolsonaro está querendo vincular a imagem dele à vacina, ele menos, mas os filhos, se você acompanhar na rede social, é 100% vacina, vacina, vacina. É isso, pessoal. Obrigado, Genta. Eu vou passar a bola aqui para o Júlio e para o Bruno para falar um pouquinho sobre as nossas estratégias de investimento dado esse cenário, e no final eu vou passar algumas perguntas aqui que o pessoal tem feito aqui no chat, tá? De novo, pessoal, quem tiver pergunta, é só clicar aqui embaixo no Perguntas e Respostas e no final eu vou passar aqui para o time, tá bom? Pessoal, bola com vocês. Obrigado.
Bom dia, obrigado, Daniel, obrigado a todo mundo. Bom, a gente fazer um update rápido aqui de como é que a gente está de pessoas e cenário e posição, e depois abrir para a pergunta, que é o mais legal, tá? Bom, vocês tiveram a apresentação aí do Fernando, acho que o Fernando foi um dos reforços que a gente trouxe ano passado. A gente vinha mais ou menos com a área estável em termos de estrutura há uns bons anos, desde 16, a adição mais recente tinha sido o Guilherme Lemos, que estruturou a nossa área de Latam há 3 anos, e ano passado a gente fez um investimento maior. Então, acho que a primeira pessoa que a gente trouxe foi o Fernando. O Fernando, para quem não conhece, ele era o economista sênior de Brasil no Verde, tinha ficado lá durante 4 anos, tocando a área de Brasil junto com o Daniel. Num ínterim de 2 anos, ali, um pouco menos de 2 anos, ele foi na secretaria, ele foi economista-chefe da Secretaria de Política Econômica do Fernando, do governo Temer. Então, estava lá na criação de tetos gastos, TLP, etc. Então, tem um conhecimento muito grande disso. O Fernando veio como economista-chefe, sócio da empresa, então é um cara que está alinhado 100% com a gente nessa estrutura que a gente tem. Tá? Além disso, a gente trouxe mais 2 pessoas, o Eduardo Rest, que era head da área de real do Citi no Brasil, da tesouraria, para montar uma mesa de real que a gente não tinha nos fundos. Então, eu hoje toco uma mesa de juros em dólar e dólar real no Brasil, e o Ivan Rodarte, que estava na Vinland, para tocar uma área internacional. Tá? Então, a gente hoje está super bem estruturado, com uma equipe bem grande. Além disso, tem o Guilherme Lemos tocando a área de Latam, o Marcos Peixoto tocando a nossa agenda variável. Então, a gente tem hoje uma estrutura bem robusta. Tá? Falando rapidamente de cenário, basicamente, como o Fernando falou, a gente tem hoje é um pouco diferente do que a gente tinha no começo do ano. Tá? No começo do ano, a gente estava claramente otimista com o Brasil, hoje a gente está um pouco menos. A gente tem 2 grandes teses no book hoje em dia. Tá? Uma, começando a falar pela parte externa, é uma tese de economia americana que já vinha forte e está recebendo uma carga de estímulo boçal. Em 12 meses agora vai ter quase 20% do PIB de estímulo fiscal entrando nos Estados Unidos. Tem mais um novo pacote de estímulo sendo anunciado de mais de 20% nos próximos 10 anos, ou seja, qualquer coisa perto de 2% ao ano nos próximos 10 anos. De uma economia que já está crescendo muito forte, já está crescendo muito mais que o mundo. Tem gente falando do PIB dos Estados Unidos esse ano, qualquer coisa entre 7% e 10%, mais qualquer coisa entre 4% a 6% ano que vem. Se você tirar um pullback do ano passado para esse ano de uns 3%, estamos falando que esses 2 próximos anos a gente vai crescer uma média de 4% ou 5%. É um número que a gente não vê desde os anos 80. Assim. Então, é um crescimento muito forte. Nesse cenário, a gente tem optado por ter posições compradas em bolsa dos Estados Unidos, ações mais tradicionais, mais ligadas à economia tradicional. A gente acha que não tem por que pagar prêmio de crescimento quando está todo mundo crescendo muito. E posições tomadas em juros, que a gente carrega desde novembro do ano passado e vem acelerando com as eleições na Geórgia esse ano, que garantiu o Senado democrata. Tá? Então, essas são as 2 alocações desse grande tema. O outro grande tema é isso que o Fernando acabou de falar. Assim, a gente imagina que a gente vai vacinar muito mais rápido, todo mundo pensa. Significa um segundo semestre pode ser mais robusto, a economia pode voltar mais forte, todo mundo pensa. E principalmente setores que têm se impactado por isso deveriam voltar. Então, a gente tem uma posição comprada em bolsa no Brasil, essa posição em grande parte Ibovespa, mas também o que a gente chama de uma carteira de reabertura, de ações que têm uma ligação maior com essa reabertura econômica. Mas a gente tem sempre, como a gente está um pouco mais preocupado, como politicamente a gente está vendo uma situação de um governo frágil, sendo acuado por todos os lados, sendo pressionado por todos os lados, e isso gera espaço para tensionamento, gera espaço para esticar a corda demais e acabar rompendo, gera muita tensão. A gente tem procurado hedges o tempo todo. Então, a gente tinha uma posição tomada em CDS de 5 anos do Brasil, a gente nos últimos dias vem migrando para uma posição comprada em dólar, até aproveitando a queda de ontem para aumentar um pouco mais essa posição. A gente acha que o câmbio continua sendo um bom hedge, a gente continua trabalhando com um cenário que os juros sobem, mas não o suficiente para compensar esse risco político exacerbado, então o câmbio continua sendo um bom hedge. Acho que grandes temas é um pouco isso. Júlio, quer falar um pouco de juros também, e a gente abre para a pergunta? Perfeito. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui em mais um evento, XP Private. Eu gostaria de
voltar aqui no tema, né, da nossa equipe e relembrar que agora, no final de março, né, 24 de março, a gente completou 5 anos, tá, de histórico, né, nos nossos fundos, né, nosso fundo principal, o XP Macro, se iniciou ali em março de 2016, né, então mostra, para quem olhar, um período, não foram períodos fáceis, né, a gente passou aí em 2017, né, Joesley, 2018 caminhoneiros, eleições, 2020 Covid, né, foi o nosso maior desafio, e mostra uma equipe que passou ao longo de todos esses anos por diversos desafios, né? Nosso maior desafio é não perder, né? E depois buscar sempre como atingir a meta para os clientes. E 2020 foi um ano de reforço da equipe, né? Então, mostrando aí o nosso desafio, já passamos por 5 e esse reforço da equipe é para passar pelos próximos 5, 10 anos com mais consistência ainda, tá? Então, entrando aqui na parte de juros, tá? Basicamente, o que a gente leu e a nossa ideia, tá? O Banco Central acabou de ter uma reunião agora em março, né, na qual ele surpreendeu o mercado, pelo menos o ritmo inicial da alta de juros foi muito além do que todo mundo imaginava um mês atrás. Basicamente, ele tem o seguinte diagnóstico, tá? Uma atividade que está vindo um pouco mais forte do que ele imaginava anteriormente, ele está com hiato, né, se fechando mais rapidamente do que o esperado. Um Banco Central que não está preocupado, a gente imaginava que a pandemia pudesse preocupá-lo, né? Aparentemente, ele deu disclaimer total, que vai cair, mas ele espera uma forte recuperação que nem nós esperamos no segundo semestre. Então, o Banco Central mais otimista com a atividade e com um cenário de inflação um pouco mais preocupado do que a gente imaginava, até com relação a 21, vendo a inflação no teto de 21, ameaçando desancorar 22, e um cenário fiscal, tá? Que apesar de ter passado o auxílio, a PEC emergencial, ele claramente falou que o balanço de riscos para a inflação é para cima, devido à pandemia, né? A pandemia gera riscos fiscais. Então, um Banco Central que tem um cenário de atividade mais forte e inflação preocupante e fiscal com balanço de riscos para cima, já tinha passado da hora dele retirar o estímulo extraordinário. Então, ele tinha tomado essa decisão já, no nosso entender, desde janeiro, queria retirar, né, o extraordinário, que seria sair do 2% de Selic para níveis próximos de 4, 4,5%, mas o agravamento do cenário inflacionário e o agravamento dos riscos fiscais fez ele decidir acelerar. Tá? Então, ele decidiu não só sair do extraordinário, como ir mais rápido. Então, ele começou de 7,5% e aparentemente, o plano de voo dele, é importante falar isso, a gente discute muito aqui internamente, ele tem um plano de voo. Todo Banco Central, no início do ciclo, tem uma ideia, aonde ele quer chegar. Ele quer chegar de forma mais rápida a um nível um pouco abaixo do neutro. Essa é a mensagem dele, normalização parcial de forma um pouco mais rápida. Essa é a mensagem. Não significa que ele vai conseguir executar esse plano lá na frente. Só lembrando, nos últimos 45 dias, não só a gente como o mercado revisou a inflação de 2021 de 3,20, 3,30 para 5, né? 4,80 a 5. Foram 150 vezes de revisão de inflação em 45 dias. Então, o plano de voo dele é esse. A gente não tem como discordar, dado que o hiato vai continuar negativo, né? Ali em meados de 21 até início de 22. Então, ele gostaria de parar num nível aí abaixo do 6,5, que é o que a gente considera que é o neutro hoje em dia. Para mercados, aí vocês olhando a curva de juros, o mercado ele é meio histérico, né? Ele se assustou com 7,5, o Banco Central surpreendeu, mas assim que o Banco Central surpreendeu, o mercado rapidamente já precificou uma alta seguinte de 100 bases, tá? Chegou a ter precificação acima. Nós não concordamos com essa precificação, então, nos juros curtos, ele está dando uma sinalização bem clara que ele vai dar 7,5 na próxima, e só vai alterar o ritmo se a inflação surpreender demais, o que não é o nosso cenário base, acabou de sair o IPCA mais fraco agora, ou se houver um descalabro fiscal nos próximos 30 dias, que também não é o nosso cenário básico, temos que olhar a pandemia. Então, o próximo 75 está mais previsível. Temos posição nos juros curtos, apesar do prêmio do mercado? Não. Se tivesse que ter, seria nesses juros de 1 ano, 2 anos. Mas a gente acredita que tem 20, 30 bases, se a gente colocar o cenário básico, e os prêmios de risco que vão ficar
no ano que vem, tá? Tem 20 e 30 bases para ganhar no janeiro 21, no janeiro 22, no janeiro 23, tá? E juros longos, tá? Também tem muito prêmio na curva, mas a gente acredita que os juros longos, os prêmios vão se manter, tá? Porque a primeira, tem 3 coisas que afetam os juros longos. Um é o Banco Central Dove ou ROC. Essa é a única parte que a gente acha que foi endereçada. O Banco Central está tomando as rédeas de política monetária. Mas tem 2 outros fatores que os juros longos vão continuar sofrendo. Uma é a incerteza fiscal e a outra são os juros externos. Tanto os juros americanos quanto os juros de emerging markets estão pressionados. Não foi só o Brasil que subiu taxa no ano, tá? Todos os emerging markets estão subindo taxas longas. Rússia subiu juros, Turquia subiu juros, México está parando de cair os juros. Então, a parte longa tem muito prêmio? Tem, mas a gente acha mais desafiador estar lá nesse momento e a gente está preferindo concentrar os nossos riscos no mercado, que nem o Bruno falou, no mercado de renda variável e fazendo proteções aí no momento no mercado de câmbio. Tá? Então, essa é uma visão breve aqui do que a gente viu do Banco Central. Ele vai continuar, no nosso entender, cumprindo o plano de voo, pelo menos na próxima reunião. Tá? Temos mais 2 altas de 7,5 depois da primeira, e depois a gente acredita que ele desacelera ali, né, do 4,25, vai mais devagar, em ritmos um pouco mais baixos, até, se tudo der certo, chegar em níveis aí um pouco abaixo do Newton, tá? no final desse ano. Então, acho que é basicamente isso. A gente pode abrir para as perguntas. Obrigado, Júlio. A gente já tem aqui várias perguntas, algumas eu acho até que já foram respondidas ao longo das apresentações de vocês, então eu vou tentar dar uma filtrada em benefício do tempo. Tem uma aqui que eu acho super interessante. Se olharmos o Chile como referência, a gente vê que um percentual grande da população já foi vacinada, mesmo assim o número de contaminações e mortes continua até aumentando. A pergunta é se não tem algum gap temporal que a gente pode usar aí no nosso modelo entre a vacinação e a imunização de fato, e quanto isso pode impactar no nosso cenário aí de reabertura da economia. Não, muito boa a pergunta, cara. Isso não só no... Mesmo Israel teve um repiquezinho diferente do Chile, a gente deve ter alguma coisa parecida nos Estados Unidos, Texas também. O que está acontecendo no Chile especificamente, né? 2 coisas. Primeiro, o Chile focou muito no início na imunização dos mais velhos, de forma correta. E aí, quando a gente pega quem de fato já tem as 2 doses no Chile, a gente vai ver que é um percentual baixo, relativamente baixo da população. E mais, né? Como você já adiantou na pergunta, Daniel, você precisa de um tempo para conseguir a imunização. Então, mesmo depois de você tomar a 2ª dose, você ainda precisa de um mês. Então, quando você pega o dado do Chile, você olha a foto de quantas vacinas você já aplicou em relação à população, mas você não está considerando esse intervalo temporal, e a mobilidade explodiu lá. A galera tomou a primeira dose, tipo, o avô tomou, foi todo mundo para a rua, subiu muito a mobilidade. Então, quando a gente olha quem de fato já está imunizado no Chile, caiu muito o grau de internação, hospitalização dessas pessoas. Então, as evidências do Chile são positivas, elas não são negativas. Agora, tem muita gente que tomou uma dose ou não tomou nenhuma e foi para a rua, e aí pegou. Além disso, Chile tomou muita Coronavac, que nem a gente. A gente sabe que a Coronavac, ela previne, pelo menos os resultados sugerem que o Instituto Butantan está sendo bem negligente com os resultados apresentados até agora. Então, tem resultados que não foram apresentados para a Anvisa até hoje em relação ao pedido de caráter emergencial da vacina. A gente não sabe por que não apresentou. A gente sabe que eles estão com todo o leverage político, porque, dado que só tem vacina da Coronavac, qual a chance de a Anvisa falar, suspendam a vacinação da Coronavac por hora? Mas é fato que eles não estão divulgando todos os dados. Mesmo assim, o que eu ia falar a Coronavac, a gente sabe que ela não é eficaz na esterilização, né? Ninguém vai deixar de pegar Covid porque tomou Coronavac, mas você vai deixar de ter sintomas muito graves, ou ela vai reduzir bastante a chance de você ter sintomas muito graves ou até morrer. Então, isso também explica um pouco do número de casos no Chile. Tipo, o fato de bombar casos é a mobilidade bombando com Coronavac. Perfeito, muito bom. Ainda nesse tópico das vacinas, tem uma pergunta aqui sobre o risco da vacina da AstraZeneca de trombose
que, inclusive, tem feito alguns países revisarem essa vacinação com esse tipo de vacina por lá. Se isso não pode trazer um impacto no seu cenário de vacinação aqui no Brasil. Se for confirmado, com certeza. Mas o que aconteceu foi um lote específico que veio da Coreia do Sul, começou a ter problemas, principalmente na Europa. E ainda assim, sei lá, eu não estou com os números na cabeça, mas foi alguma coisa como 20 pessoas em 20 milhões de vacinados, tá? E aí os próprios... São 32 pessoas em 18. Isso. A média é menor do que a média. Até abaixo da média das pessoas que já teriam os problemas de circulação, tá? Então, se eu botar a Inglaterra, que foi quem mais vacinou usando essa vacina, um número insignificante. Acho que tem alguma parada, tem coisa política envolvida nisso aí pra caramba. E já voltou, então já também teve reversão aí. Uma boa parte dos países que colocou as restrições já reverteu. Então, óbvio que se as vacinas provarem algum efeito colateral, mas já é tanta gente que tomou, que eu, particularmente, e a minha vantagem comparativa como economista, né, para falar, olha, o risco de dar problema ou não é muito baixo. Então, eu realmente não estou levando isso em conta. Os dados que aparecem até agora me deixam bastante confortáveis com isso. Para mim, o problema da oferta de AstraZeneca no Brasil é a Fiocruz conseguir garantir o cronograma de IFA. Quanto à segurança da vacina, é algo que por hora não me preocupa, não. E, Genta, antes de passar para mercados, aqui tem mais uma que eu acho que é interessante também, um questionamento se não seria mais inteligente fazer como na Indonésia, onde o foco inicial da vacinação foi em cima da população mais ativa, ao invés da população mais idosa. Dessa forma, não teria um impacto mais efetivo e mais rápido no crescimento econômico. Essa é uma pergunta que vira e mexe aparece, cara. A minha resposta é não. Por que não? Tá? E principalmente porque a gente está focado em Coronavac. Se a gente tivesse com todas as milhões de doses disponíveis de Pfizer, talvez, mas eu também acho que não. Pelo seguinte, que nem eu falei, Daniel, não tem uma evidência que as vacinas evitem que você pegue o vírus. Ela evita que você desenvolva sintomas graves. Então, você vai continuar você pode estar vacinado com o vírus e contaminando as pessoas igualmente, entendeu? Então é muito melhor, a meu ver, e eu acho que é por isso que todo mundo faz assim, né? Você vacinar quem de fato está morrendo, porque se você começa com os idosos, você já esvazia os hospitais. Hoje em dia, em São Paulo, boa parte do Brasil, mas se tiver uma crise de apendicite, você pode morrer. Esse é o estado que a gente está, essa é a situação que a gente está no estado de São Paulo hoje. Então, eu acho que a prioridade número 1 é você esvaziar, você dar um alívio para o sistema de saúde. Então, faz todo sentido você começar com os mais velhos. E mesmo se você quisesse começar com os mais jovens, que é quem circula mais, o problema é esse, você não tem evidência que a vacina não vai fazer com que você contamine outras pessoas. É por isso, por exemplo, que eu acho um grande absurdo você colocar os caminhoneiros no programa de prioridade, porque eu acho que a profissão mais isolada que existe é a de caminhoneiro. Mas, enfim, respondendo, é uma pergunta que sempre aparece que realmente faz sentido. Você fala, porra, vamos primeiro imunizar quem está circulando o vírus. Só que as vacinas, isso não tem sido adotado, principalmente porque a gente não tem essa evidência que você não contamina uma vez vacinado. Ótimo. A gente está chegando no final, mas eu tenho algumas perguntas sobre o mercado que eu queria passar aqui para o Bruno e para o Júlio. Tá? Então, tem alguns questionamentos sobre nossa visão para câmbio, tá? E também para bolsa, dado a gente acabou focando um pouquinho aí no que a gente entende que vai ser o movimento do Banco Central e foco em juros, mas seria legal a gente falar sobre essas outras classes de ativo também. Não, tá bom. Cara, sobre câmbio, câmbio tem duas forças muito fortes. Assim, se você fizer qualquer modelo que busque explicar o comportamento do câmbio, e a única coisa que a gente consegue tentar fazer para balizar o preço do ativo, né, a gente se debruçou bastante sobre isso nas últimas semanas, e o câmbio parece qualquer coisa entre 5% e 25% fora de preço. Acho que isso não dá para discordar. O problema do real e aí, mesmo que você faça uma coisa mais simples, compara o Brasil com a África do Sul. A África do Sul é um país desorganizado fiscalmente, teve uma reação péssima à epidemia como a gente, tem uma cepa tão destrutiva quanto a gente. E se você olhar o real contra o rand sul-africano, é algo perto de, sei lá, 60% de underperformance nos últimos 3 anos, 35% nos últimos 12 meses, algo assim. E que não é explicado
por política monetária, é explicado por fiscal. Quando a gente olha, ontem eu montei para a equipe um gráfico excelente, você olha a piora no quadro fiscal em 12 meses e a piora da moeda em 12 meses, cara, tem uma regressão clara e o Brasil está lá na pontinha. Então, a grande verdade é que o preço do nosso câmbio expressa um risco fiscal significativo. E esse risco não está com cara que vai sair tão cedo. A gente tem visto, novamente, o governo está em uma situação muito frágil. E quando o governo está frágil, ele é atacado de tudo que é lado e tem sido atacado de forma fiscal e não tem ajudado nesse sentido também. O que está passando agora no orçamento brasileiro é um negócio que, na nossa concepção, se assemelha à Argentina maquiando os dados de inflação, um negócio inacreditável. Assim. A gente acha que vai ter uma resolução positiva nas próximas semanas, mas a verdade é que hoje, a cada 48 horas, tem uma crise nova. Então, é muito difícil ver esse câmbio valorizar efetivamente enquanto a gente não resolver isso. Acho que quando as coisas se resolverem, quando tiver alguma perspectiva positiva de resolução do quadro fiscal, acho que não valoriza muito. Mas até então, acho que demora. Sobre a Bolsa, tá? A Bolsa, como quer que você olhe, a Bolsa está barata. A gente gosta de olhar a Bolsa de uma forma top-down, zona, que é o seguinte. A gente gosta de olhar o que a gente chama de equity risk premium. O que é isso? Quando você pega uma ação que custa 100, tá, por hipótese, e aquela ação tem um lucro de 10 por ação, a convenção de mercado olhar a relação preço-lucro da ação. A relação preço-lucro daquela ação é 10, né? 100 dividido por 10. Você pode olhar o inverso disso, né? Aquela ação te dá 10% ao ano, né? Ela custa 100, ela te dá um lucro de 10% ao ano. Aquilo chama o earnings yield da ação. Esse earnings yield é uma medida real no sentido que ela é corrigida pela inflação, porque, na média, as empresas corrigem seus bens e serviços por inflação todo ano. Então, é uma medida de taxa de juros real. E a gente compara aquilo com a taxa de juros do mercado. E a diferença daquilo ali é o que a gente chama de equity risk premium, que é o prêmio de risco que você tem estar alocado em ações. Se você olhar a Bolsa pelos preços de hoje, mesmo com essa melhora que já teve esse mês, a gente está muito pouco mais caro do que foi no pior momento da Dilma, quando a gente parecia que ia para uma situação de descalabro, quando os juros eram 14% e por aí vai. Então, a Bolsa, por diversas métricas, está muito barato. Ontem a gente teve uma reunião com a equipe de renda variável, com os analistas, etc., e a tônica da reunião você acha muita coisa barata. Você olha o nosso book de renda variável, além da carteira de reopening, ele tem muita ação. A despeito de ter uma alocação estável, a quantidade de ações está muito grande hoje em dia, porque os analistas acham muita coisa barata. Então, a gente acha a Bolsa barata. Às vezes perguntam para a gente, você acha que a curva longa tem bastante prêmio? Por que você não aplica a curva longa? Porque a gente acha que a melhor forma de você ter um ativo de rentabilidade longa no Brasil é a Bolsa hoje em dia. Então, acho que fala um pouco sobre isso. Novamente, a gente tem bastante riscos para esse cenário, os maiores riscos estão no lado fiscal, no lado político, então a gente tem procurado trabalhar com hedges no portfólio. Durante a maior parte desse ano, foi uma posição tomada em CDS do Brasil, que virou um ano a 150 bases e hoje está 220. Quando chegou nesse 220, a gente deu uma zerada e trocou por câmbio, e até viemos aumentando esses últimos dias, ontem, na verdade. Então, a gente está sempre procurando o hedge para conseguir sobreviver com essa alocação que a gente acha que hoje é muito boa.